bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro de estudos dessa tarde. E hoje nós vamos falar sobre a aliança da ciência e da religião no espiritismo, e falar também sobre reforma íntima. E para iniciar o nosso encontro hoje, a gente vai iniciar com uma prece de abertura. Então, aonde você estiver agora, se conecte. Se conecte com a sua essência. No seu nível de conforto, feche os olhos ou deixe semiabertos. Nesse momento, você se liga, faz uma ligação amorosa às forças que estão conectadas nesse momento ao trabalho de arautos do Espiritismo. Nesse momento de estudo, e o estudo é um caminho de iluminação. E assim que esse trabalho seja protegido, e que cada um se conecte, sinta um ponto de luz com o estudo da tarde de hoje. Pedindo ainda uma proteção do plano espiritual, a gente envolve a todos os voluntários de arautos. E assim, você vai, nessa proteção, voltando para cá, abrindo os olhos, se conectando nesse encontro de estudos da tarde de hoje. Sim. Então, para iniciar, né, então agora, o nosso encontro, começando aqui com o seu Almério. Seu Almério, então, ciência e religião. Como que é essa visão dessa união no Espiritismo? Eu queria colocar aquela pergunta que a Maria Luísa fez a semana passada sobre a criação dos espíritos, lembra? Né? Então, no livro dos Espíritos, pergunta 80, está assim: a criação dos espíritos é permanente ou é só ocorreu na origem dos tempos? Ela é permanente ou ocorreu só na origem dos tempos? Então, a resposta dos espíritos, ela é permanente. Quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Então, está sempre em atividade, sempre criando. Então, os espíritos são criados em tempos diferentes, e daí a razão da evolução dos espíritos de um para o outro. Uns estão mais adiantados, outros mais atrasados, naturalmente, justamente pela época em que foram criados. Aqueles que foram criados primeiros e, naturalmente, souberam aproveitar o tempo, as experiências da vida, evoluíram mais rapidamente, enquanto aqueles outros que foram mais demorados, deixaram o tempo para depois, como nós estamos fazendo. Então, naturalmente, nós estamos na retaguarda de todos esses, mas a criação sempre está sendo realizada e Deus cria constantemente. Não foi tudo de uma única vez, criou uma turma e colocou aí, foi criando assim e colocando na ordem da criação. Livro dos Espíritos, pergunta número 80. Tá aí, essa colocação da Maria Luísa, que perguntou a semana passada. A outra questão que eu queria colocar também, Sandra, quando a Michele falou que nós devíamos comentar um pouquinho sobre a reforma íntima. Você está lembrada? Reforma íntima. Né? Sim. Então, o que é a reforma íntima? Uma boa pergunta, não é? O que é a reforma íntima? Então, dá uma impressão que reforma íntima é assim, mais ou menos. Ó. Vou fazer reforma íntima agora, vou entrar numa escola, né? E lá deve ter professores, tudo mais,
para ensinar reforma íntima. Se fosse assim, todos nós já seríamos espíritos quase perfeitos. Se fosse entrar na escola e adquirir ensinamentos nesse sentido, e nós hoje seríamos espíritos bastante disciplinados, responsáveis e tudo mais. Mas não é bem assim, não. No meu modo de ver, a reforma íntima é um processo contínuo de autoavaliação, de autoconhecimento de si mesmo. É um processo, é uma continuidade do processo. Nós vamos nos reformando a cada instante, a cada dia, à medida que nós vamos adquirindo conhecimento, sabedoria, oportunidades, nós vamos nos transformando do homem antigo, do homem mais velho, um homem com experiências novas, com conhecimentos novos, com atitudes novas. E isto serve para a nossa vivência, a nossa melhoria pessoal, espiritual, bem como para aqueles que estão ao nosso derredor, a nossa família, no nosso trabalho, na via pública, em todo lugar aonde nós estivermos, com esses conhecimentos, com essa atitude, nós vamos transmitindo comportamentos diferentes e aqueles outros que podem se espelhar nessas atitudes também vão melhorando pelo nosso comportamento. Essa reforma íntima, naturalmente, está dentro de cada um de nós. Podemos até... Oi. Oi. Eu gosto, o senhor sabe, eu gosto... Delmar que está falando. Boa tarde, seu Almério. Oi, Delmar. Pois não. Eu gosto, o senhor que me conhece, eu gosto de bem trazer para o prático do dia a dia, né? Porque essa coisa da reforma íntima, o Chico, ele inclusive ele já deixou para nós a consequência se a gente fizer essa reforma íntima. Ele diz assim, que a paz em nós, a paz não resulta de circunstâncias externas, mas da nossa tranquilidade no dever cumprido. E aí ele dá umas dicas práticas. Então, assim, executar alegremente as próprias obrigações. O que o senhor acha disso, seu Almério? Reforma íntima. Executar alegremente as próprias... Quando fala a palavra obrigação, a gente já fica meio assim, né? Sabe aquela obrigação? Eu prefiro deveres, a gente pode até trocar, é mais leve, mas a obrigação chama a gente mais na responsabilidade, né? A obrigação parece que é uma coisa imposta, né? Não é? Isso. Você é obrigado a fazer isso, não é? E aí, mas talvez a pergunta, o que eu refleti aqui falando de reforma íntima baseada no Chico, é que, assim, qual a energia que a gente deposita nas coisas e nas atitudes que a gente toma? Então, assim... Eu acho que é assim. Fala. Quando você falou de fazer as coisas com alegria, com prazer e tudo mais, eu acho que está um pouco relacionado com aquilo que a gente falou semana passada, retrasada, muito mais, sobre quando você começa compreendendo as leis naturais. Aí. Você começa compreendendo as leis naturais, o momento em que você se encontra e aquilo que você está fazendo ou vai fazer, e não tem como você delegar ou deixar para depois aquilo que está diante de você para ser realizado. Então, você põe naquilo que você vai fazer uma disposição, uma vontade, uma energia. Você faz aquilo com disposição, com uma Porque às vezes bondade. Às vezes a pessoa faz Seu Almério, às vezes a pessoa às vezes faz isso e ela não sabe que ela já está fazendo reforma íntima. Então, sabe por que ela não sabe? No meu modo de entender, sabe por que ela não sabe? Porque ela pensa assim, que fazer reforma íntima
precisa entrar numa escola e não que não seja importante. Então, se vai baseado dentro dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, alguém vai ensinar você a fazer reforma íntima. Então, dá uma série de perguntas e respostas para você responder e você sai dali com a reforma íntima realizada. E você sai dali... São Mério, não sabe é o assim. o senhor está me fazendo lembrar, sabe o quê? Aquela pessoa o engenheiro que vai para a escola. Ele vai ir para a escola, mas ele aprendeu a fazer cálculo, ele aprendeu a fazer as estruturas, ele aprendeu a fazer tudo, mas se ele não pegar e colocar mãos à obra, não vai construir. Às vezes aquele pedreiro, né, que não estudou, mas ele está ali, ele sabe fazer aquela casa. Porque, para mim, reforma, eu gosto de comparar com reforma de casa, sabe? E para reformar, o que eu... não é? Eu acho que veio daí a palavra reforma, né? Então, tirar aquelas coisas, as coisas velhas, aquilo que não serve mais, aquilo que está atrapalhando, isso daqui pode ser substituído e colocar nesse lugar coisas diferentes, coisas novas. Então, primeiro, exercitar alegremente, né? Segundo, o que o Chico fala é silenciar diante da ofensa. Nossa, olha aí. Exercício para reforma íntima. Quando alguém foi injusto ou, de repente, você sentir aquele impulso, lembra que ele falava? Enche a boca de água, não gospe nem engole, segura, conta até 10. Ele ainda dizia, né? Eu lembro do Chico falar assim, é melhor ser ofendido do que você ser o ofensor. Olha onde ele punha. Então, essa reforma íntima, é que o senhor falou em atitudes, né, São Mério? Quais são as atitudes dessa reforma íntima? Quando você falou do engenheiro, que ele vai na faculdade, aprende os cálculos e tudo mais, eu trabalhei em obras. Quantos engenheiros foram aprender com a gente lá na obra? Lá? Isso. Entrar em cima de tábua, em cima de andaime, entrar em buraco, aquela coisa toda. Foi lá que ele foi terminar a sua faculdade. Isso. Porque lá ele viu como é que é, como é que faz. Por isso que o senhor falou. Por isso que o senhor na obra. Por isso que o senhor falou assim, tudo bem na escola, quer dizer, vai estudar reforma íntima no livro, vai assistir palestras, vai fazer curso, mas se não colocar mãos na obra, e a gente está dando aqui umas dicas de... Fala, seu amor. É essa colocação que precisa ser também comentada e explicada também. Dá uma impressão que você saindo da escola de evangelho, você já está, como é que diz, já com o caminho aberto para o nosso lar, viu? Não tá, ele está mais ou menos, viu? Você tem uma noção do caminho, mas para chegar lá, precisa você trabalhar bastante em você, como diz o Chico aí, como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, né? Quanto que você precisa trabalhar nas suas paixões, nas suas ilusões, no seu egoísmo, na sua vaidade toda, e limpando tudo isso e não se incomodando quando essas coisas aparecem na sua vida e você começa ficando irritado por uma coisa ou por outra. Isso aí, seu Mério. Seu Mério, esse é outro ponto que o Chico fala exatamente disso. Cuidado com a agressividade. Não, reforma íntima. Não permitir que a raiva e a energia negativa de outras pessoas envolvam você. Cuidado para entrar em briga. Eu acho tão importante estar falando isso hoje, seu Homério, porque as pessoas essa semana já começaram a me falar que estão irritadas, que estão nervosas, e as pessoas não percebem que tem um campo, né? Esse campo, né, do dia 7 de setembro, a gente precisa tomar muito cuidado com a agressividade que está aí. Então, olha o que o Chico falava, reforma íntima é cuidado
com a conexão, com a sintonia, com a afinidade, com a agressividade que é do campo coletivo. Esse 7 de setembro que você está dizendo aí, na verdade, é isso mesmo, né? Já está bastante comentado, já está, as pessoas estão todas ansiosas por esses dias, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, não é? Então, a gente precisa estar mais ou menos atento, vigilante, para a gente não entrar na sintonia dessa multidão de pessoas que estão caminhando para um lado, para o outro aí, na esperança de resolver um problema que está aí instalado e que não vai resolver só com o 7 de setembro, não, hein? Vai levar mais algum tempo depois desse 7 de setembro. É só um movimento que está aí. E se a gente incorporar nele, a gente pode sair dali meio, como é que eu digo? Machucado, ferido, pelas vibrações que você vai envolver com elas nesse campo vibratório que está instalado aí, né? E aí entra a questão da reforma íntima. Aonde você se coloca aí diante dessa situação do 7 de setembro, né? Como que você deve de se comportar aí? Não é um pouco daquilo que a gente já falou aqui, de você saber aonde você está, por que você está e qual é a sua tarefa nesse momento? Quando você tem mais ou menos essa consciência de quem você é, aonde você está e por quê, essas coisas outras que estão ao derredor e que estão acontecendo e vão acontecer, você vai administrando isso com um certo entendimento, com certa tranquilidade e com uma certa paciência, porque você não dá... Mério, o senhor exatamente é o outro ponto seguinte do Chico, falando de reforma íntima: treinar a paciência constantemente. Então, vamos juntar essas duas coisas. Então, quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, que está junto com a gente, tem uma responsabilidade maior na reforma íntima de ajudar a criar um campo vibratório de paz, de paciência. E ele explica, o Chico ainda fala assim, aguente firme e forte os desafios diários. Não perca a fé e acalme o seu coração. Ele dá tudo da reforma íntima. As tristezas não são eternas e as felicidades também não. Então, paciência, tolerância. Olha que coisa, seu Mério. Tem uma mãozinha levantada. Seu Mério, peraí, que acho que tem alguém querendo fazer pergunta aí. Alê? A Hilda. Oi, Hilda, pode falar. Hilda, seu microfone está fechado. Agora abriu. Se a reforma íntima é um processo contínuo, né, eu estava lendo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, eu fiquei pensando que isso é para a gente ser mais atuante na implantação dos ensinamentos de Jesus dentro e fora de nós, né? E aí, pensando sobre isso, eu separei aqui um trecho, porque para ler o texto todinho fica muito longo, é do livro Cristos, que eu gosto bastante desse livro aqui, é sobre o Cristo Reforma. E eu gostaria de ler um trechinho. Cristo reforma. Chega o momento de o Cristo reformar o nosso modo de ser, aproveitando alguns instantes que cedemos ao amor para falar conosco no silêncio da alma. E suas palavras se acomodam em nós como ondas divinas a nos preparar para o grande futuro, como sementes de Deus no solo humano. Cada vez que pensamos em coisas elevadas, quando a caridade e o amor brilham em nós, é como que chuva no plantio do Senhor.
e a árvore da vida começa a crescer de forma espetacular, mais visível aos nossos sentidos espirituais, a refletir no nosso mundo físico. É o Cristo crescendo em nossos corações, e a sua voz vai ficando cada vez mais clara e precisa, naquele comando que todos os discípulos ao seu amor conhecem, cedendo à sua magnânima vontade. Não fiquemos alheios a essa verdade. Apeguemo-nos ao Cristo Reforma e deixemos que Ele trabalhe dentro do nosso coração, como já fez com inúmeras criaturas, crescendo na lavoura imensa do nosso mundo em nome de Deus. Deixemos que Ele invada a nossa consciência, a domar as nossas paixões, se a tivermos, e a semear o trigo da vida, enriquecendo a nossa vida na vida do Pai Celestial. Eu achei assim para mim que isso assim foi uma sequência de tudo que eu estava lendo sobre reforma íntima, porque é bastante difícil, né? A gente colocar tanto o Cristo dentro como fora nas nossas atitudes no dia a dia. Era isso que eu queria ler esse trechinho. Obrigada. Obrigada, Ilda. Eu posso seguir aqui com mais um tópico do Chico, que ele traz para a gente que muitas vezes a gente quer desabafar. E aí, quanto menos a gente espera, o ouvinte que a gente escolheu por amigo começa a comparar as suas dores com as nossas, a relatar os seus problemas. E aí, dizer que o que a gente está passando não é nada comparado ao que ele está passando e outros estão passando ainda pior. O que fazer nessa hora? Como é que a gente faz uma reforma íntima nesse momento? Lembra da paciência, né? Ouvir com paciência. E em vez de responder, o que a gente faz? A gente busca Enche a boca de água. E aí, agora ele vai Enche a boca de água. mais além. Ele fala para a gente ser proativo. Porque quando a gente se melhora, mas também, às vezes, a gente ajuda o outro a se melhorar, aqueles que estão ao nosso redor. Achei interessante isso, quer dizer, dá um passo além ainda. Vai lá, seu Homério, continua. Quando a gente melhora o outro que está ao nosso redor. Mas muitas vezes a gente acha que esse comportamento nosso não tem valor, não tem importância. Por que eu vou fazer isso, fazer aquilo, se os outros não fazem? Não é assim que a gente pensa, diante das circunstâncias que apresenta na nossa vida. Muitas vezes a gente deixa de fazer certas coisas porque o outro não faz. A gente quer que o outro faça igualzinho o que você está fazendo. A gente é bastante crítico nesse sentido, né? Então, é importante a gente não se preocupar com o que o outro está pensando e o que o outro está fazendo. A gente já falou sobre isso aqui também, não é? Cada um está num determinado momento, numa determinada hora, que aquilo que ele está pensando e fazendo é o que é o melhor para ele. Agora, você que já deu um passo além, já vê que aquela atitude, aquele comportamento não combina mais com o seu modo de ver a vida, da sua realidade e daquilo que te faz bem, daquilo que te dá alegria e prazer, né? Então, à medida que você melhora, como ele fala aqui, melhora ao seu redor, melhora os outros, porque no decorrer dos dias, do tempo, as pessoas também vão não sei se a palavra está certa, vão se envergonhando de certos comportamentos diante de você. Muitas vezes você chega num determinado lugar e as pessoas estão numa rodinha conversando e tudo mais, falam, vamos mudar de conversa porque fulano está chegando. Por que muda de conversa? Porque esse fulano que está chegando já pensa diferente, tem atitudes diferentes, tem visão da vida diferente,
que não combina com aquelas que nós estamos comentando aqui. Isso vai, naturalmente, impregnando as outras pessoas de sentimentos, de comportamento e tudo. No decorrer do tempo, aos poucos vão mudando também para outras atitudes no trabalho. Por isso que fala que reforma íntima é um processo contínuo de trabalho, processo contínuo de todas as horas, de todos os dias, de todos os tempos, para nós chegarmos até a condição de um espírito de condição melhor, como nós estamos buscando nesse instante. Romero, tem outro ponto aqui que eu lembrei da minha mãe, sabe? Quando eu li, ele fala assim, ó, o Chico falando, hein? Não aborreça quem trabalha. Tem um velho ditado que diz, se não quer ajudar, não atrapalhe, seja suave. Minha mãe falava assim, ó, muito ajuda quem não atrapalha. O senhor conhece essa? É isso mesmo. Quando que eu imaginar que isso tinha a ver com reforma íntima, seu Homério? Então, você está vendo como que a gente estamos longe de perceber certos comportamentos na nossa caminhada, e a gente não faz ligação com a nossa evolução espiritual, a gente não faz essa ligação de comportamento com a nossa vida espiritual, o caminho que a gente está trilhando. Como eu falei agora há pouco, tudo isso está ligada com as leis naturais, com as leis divinas que nós falamos agora há pouco. Quando você segue as leis divinas, as leis naturais, quando você segue as leis, você precisa conhecer todos esses comportamentos que nós estamos falando aqui agora, paciência, tolerância, compreensão. Quando você está dentro desses ensinamentos que a gente viu a semana passada sobre as leis, você não precisa estar decorando essas fases de comportamento, porque você já está dentro dela. Ela já faz parte da sua vivência. Então, quando você tem esse conhecimento, tem conhecimento de si mesmo, você sabe quem você é, e age de acordo com as leis, você está dentro das leis dentro da reforma íntima também, né? Você expressa essa transformação através do conhecimento que você adquiriu lá e está trazendo para os dias de hoje, no dia a dia da sua tarefa. Eu gostaria aqui de colocar que a Maria Luísa ela está fazendo uma pergunta. Delmar e senhor Almério, teria alguma fraternidade que vocês conhecem que podemos nos conectar neste momento, no dia 7 de setembro? Ontem, pode repetir. As fraternidades. Sabe que na federação, quando a gente estuda as fraternidades do espaço, seu Amério, eu fiz ontem uma palestra sobre as fraternidades, né? E ela está dizendo se agora no dia 7 de setembro a gente pode se vincular, né, a alguma fraternidade. Sim, principalmente aquela, você viu que me fizeram essa pergunta, se eu tinha afinidade, né? Então, e aí, todas as casas espíritas, né, elas têm uma proteção. Então, né, aí sim, cada um vai sentir. Vocês viram que quando me perguntaram, as que eu tenho muita sintonia são as ligadas a Maria, né? Então, por exemplo, o que me vem agora, por exemplo, me veio Joana d'Arc, porque ela tem a ver com liberdade, igualdade e fraternidade. Então, existe essa fraternidade, né? Que ela, a gente tem que saber para que se dedicam as fraternidades, senão fica meio confuso, aí a gente vai ficar, tá? Mas ela teve muito a ver com essa questão, e para que ela se dedica?
harmonização, evitar enfrentamentos que envolvam batalhas e sangue, tá? Abrandamento de ânimos, desestimular, sabe, essas pessoas que estão muito envolvidas em brigas, e lembrando momentaneamente Deus, né? Então, eu acho que, de repente, se para você... Mas tem que ter sintonia, né? A gente acabou de falar. Precisa aí dessa sintonia e dessa afinidade também aí com as fraternidades, né? Legal? É o que me passa te responder. Lembrando que todas as fraternidades, elas trazem esse intercâmbio, é uma proteção que a gente recebe, né? Lembrando, e aí vale a pena, o que eu recomendo mesmo ler a vida de Edgar Armond, o trabalho que ele fez de organizar, de estruturar, quando ele entra na federação. A federação, ela é a junção de dois centros espíritas e da sociedade metafísica. Então, ali é que começa tudo. E as pessoas juntavam, imagina, gente, eu sei porque a federação, ela nasce justamente no ano que meu pai nasceu, então não tem como esquecer, né? Em julho de 1936, não vou esquecer nunca mais. Então, em 1936, o que estava rolando? Tinha acabado a Primeira Guerra Mundial, e de 1939 a 1945 estava para chegar a Segunda Guerra Mundial. São Paulo, o que era São Paulo? Em 1945, existiam 45 quilômetros de estradas pavimentadas no estado de São Paulo. Então, vamos parar, né? Em 45. Então, de São assim, Paulo a Jundiaí, né? De São Paulo a Jundiaí, né? Então, assim, vamos, né? Então, é lindo, vale a pena, porque senão também, eu acho importante trazer esses dados históricos, né? Porque parece assim, sempre teve organização. Não, as casas espíritas não tinham organização. A federação se une, se junta, né? E aí, como Edgar Armond, como o seu Almério também veio das forças, né? Ele era do Corpo de Bombeiros, quer dizer, tinha o quê? Disciplina, tinha organização. O que ele fez? Organizou, ele disciplinou. E, gente, disciplina acalma o nosso sistema nervoso central. Lembra o ano passado que eu falava? Quando a gente precisa de disciplina e de organização. E aí, o que fez o comandante Edgar Armond? Ele estruturou, ele organizou, né, o estudo do Evangelho, tanto que ficou a escola de aprendizes do Evangelho, né? Então, vamos estudar um pouco. Não pega as fraternidades, que é um assunto... Você pega isso solto, dá confusão. Você tem que colocar dentro do contexto de como ele estudou, como é que ele chegou a conhecer as fraternidades. Elas se apresentavam. Imagine vocês que, naquela época, quem tinha a mediunidade da vidência, ao redor da Federação Espírita, via cruzados. Todo mundo sabe aquela roupa de quem lutou na Guerra dos Cruzados. Aí eles se perguntam, mas o que esses cruzados estão fazendo aqui? Que eles são do outro século, são lá da Idade Média. O que eles estão fazendo aqui em volta da Federação Espírita? E eles lá, cada trabalho que tinha, estavam lá para quê? Para proteção. Imaginem vocês, quem participou como soldado, cruzado, fez o que eram as cruzadas? A Guerra Santa, do quê? Quem acreditava em Jesus, maravilha. Não acreditava em Jesus, morria. Imagina quando eles caíram em si, que eles adquiriram a consciência, que eles mataram em nome de Jesus. Aí veio o arrependimento, aí veio e aí, estamos falando de reforma íntima. Eles reformaram o íntimo e, em vez de matar aqueles que não acreditavam no Cristo, em Jesus, o que eles começaram a fazer? Proteger as casas espíritas. E não só as casas espíritas, proteger as casas religiosas que, em nome de Jesus, trabalham. Então, tem que conhecer direito, tem que ir lá na fonte, aí tem que sentar, como disse o seu Homério, tem que sentar e tem que estudar. Assim como Joana d'Arc também, a reforma íntima que ela precisou fazer para ser o espírito que ela foi e ela se envolver com o que ela se envolveu. Então, para 7 de setembro, eu diria assim, cada um que se conecte com o espírito protetor e se tem dificuldade, Bezerra de Menezes se conecta com os espíritos benfeitores. Quem é católico
se vincula e começa a fazer novena. Se você é católico, se apega nos santos, faz as suas preces. Se você é evangélico, vai. Gente, a gente precisa de todas as conexões positivas possíveis nesta semana, né? Menos que uma semana. E vamos aproveitar, está me ocorrendo uma coisa agora. Vamos aproveitar essa semana para exercitar a reforma íntima. Tudo isso que nós falamos aqui, paciência, tolerância, se conectar com as fraternidades e com todos os espíritos superiores e com Maria, e que nosso canto também trabalha com quem? Com as fraternidades, a prece inicial das fraternidades, isso mesmo. Muitos trabalham, né? Muitos centros eles trabalham com as fraternidades. É que também teve uma polêmica, também Edgar Armond ele não foi muito compreendido, enfim, assim como também o professor Vladimir também. Eu acho que quem é visionário, quem sabe, que está à frente do seu tempo, ai, que paciência que eles têm que ter, né, seu Homério? Todos os reformadores sofreram as críticas, né? Todos eles, né? Edgar Armond sofreu lá na Federação, quando ele entrou lá e começou percorrendo as salas de estudo e verificando que cada um fazia de um jeito, né? O que ele fez? Organizou tudo e pôs uma ordem, pôs uma disciplina. Daqui para frente vai ser assim. O que você está estudando e aprendendo nessa sala aqui, na última sala eles estão aprendendo a mesma coisa. Não é isso? Então, pôs ordem, pôs disciplina. Está certo? Né? Na visão dele está. Né? Pôs um regulamento. É assim. E, no entanto, a federação está no patamar que está, graças ao trabalho que ele implantou ali. Né? Mesma coisa o professor Vladimir, com os estudos que ele elabora sobre o Livro dos Espíritos, unindo a ciência com a doutrina espírita, explicando, né, todos os fenômenos que era tido como sobrenatural e tudo mais, explicando à luz da ciência, e que para a gente fica tão claro como que eu não enxergava isso antes. Agora, com essas explicações, fica tudo muito bem conectado com a lei natural, com a ciência, e o maravilhoso, o sobrenatural, o milagre passa a não existir mais, não tem milagre. Tem uma explicação científica para que esse fenômeno se realize, pronto. Né? E isso ajuda a gente a sair também da incerteza, da dúvida, do medo, tudo isso que a gente vai trazendo, e tem alguma coisa aí ainda impregnada que está difícil de deixar deles, mas devagarinho a gente vai também substituindo por outros ensinamentos, outros aprendizados, e devagarinho eles vão sendo modificados, vão sendo transformados, né? Não adianta mudar, né? Você que fala sempre isso, né? Não adianta mudar, precisa transformar, né? Se você muda, você leva junto, né? Sabe por quê? Eu aprendi que caminhão de mudança, a gente só muda de endereço. Quando a gente vai, vou contratar um caminhão de mudança. A gente pega a mudança e muda de lugar. Pega uma cadeira, muda da cozinha para a sala. Isso é mudança. Agora, transformação é a borboleta. Quando você olha a lagarta e depois vê a borboleta, você não consegue ver nada daquela lagarta na borboleta, apesar de saber que ela é a fase anterior dela, né? Agora, seu Homério, sabe que o senhor falando nisso está tão conectado, né, com o Chico, que ele fala assim, ó, vamos voltar para a reforma íntima, olha só, olha essa parte aqui, não é não dizer mal de ninguém. Olha, não julgue as pessoas e nem comente nada de negativo. Você não sabe as dificuldades que a pessoa está enfrentando, você não conhece o verdadeiro problema da pessoa e, mais ainda, além de não falar mal, olha o que ele fala, buscar sempre a melhor parte das pessoas que convivem conosco e valorizar, procurar o lado bom e valorizar só o lado bom.
os defeitos não dizem respeito para... O defeito do outro não diz respeito para nós. Ai, Salmério! É aquilo que a gente já falou semana passada. A gente está revivendo isso outra vez. Quando você já deu um passo adiante, você não pode criticar o outro que vem caminhando atrás de você. Então, se você está fazendo diferente hoje, é porque você já passou por determinadas situações, determinados aprendizados, e então você está numa condição melhor, uma condição diferente. O outro que ainda não teve essa experiência vem fazendo do jeito que para ele é a melhor maneira. Então, o professor que fala assim também, o professor Vladimir, você só pode aprender uma coisa quando você faz um link com uma coisa anterior. Você precisa ter um elo de ligação aí para você desenvolver um outro pensamento, um outro aprendizado. Então, nessa parte também eu acho que cabe esse link, né? Você vem vindo de uma experiência mais complicada e hoje está numa situação melhor, porque você já sabe como que é aquele momento que ela está vivendo, aquele momento que ela está passando. Então, criticar a outra pessoa é criticar você mesmo. É interessante, né, quando eu escuto, a gente fala sobre reforma íntima, e trazendo o Chico também, diz que Chico, ele sempre tinha aquele lembrete, né? Isso também passa, para lembrar que nos momentos difíceis, nos momentos de provação, aquilo ia passar, e também para lembrar que nos momentos de alegria, né, de euforia, aquilo também ia passar. Então, não é só para o negativo, para o positivo também, né? Então, aquele momento de euforia, de alegria imensa. Então, olhando para esse momento histórico, até aqui que a gente está falando, do dia 7 de setembro, tudo. Então, se sintonizar com as boas energias e lembrar que se estamos passando por momentos desafiadores, sejam eles quais forem, né? Então, isso também passa, que aí é uma frase do Chico Xavier, que ele tinha até uma plaquinha, né, para lembrar. Ele disse que a gente também, acho que eu vou colocar aí na nossa parede para lembrar que tudo passa, né? Tudo passa. E fazendo uma ponte, né, o senhor Homério está falando da semana passada, lembra que a gente falou das 3 revelações de Moisés, do Cristo e do Espiritismo, né, senhor Homério? E aí, Foi. E a aliança da ciência e da religião. Acho importante fazer. E por que é importante? Porque a reforma íntima ela já vem desde lá de trás, só que como antes era assim, dente, olho por olho, dente por dente, a reforma íntima aí, né, Samara? Ou segue o que está na lei, ou a mão, né? O olho né? Se é olho por olho, dente por dente, a pessoa roubou, corta a mão, né? Olhou para onde não devia, arranca o olho, quer dizer, aí vai, né? Então, a gente vai vendo que a reforma íntima era meio, né, violenta, vamos dizer assim. Aí vem Jesus e fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí já fazer a reforma íntima nessas bases já melhorou um pouco, senhor Homério, já deu uma melhorada. E agora vem o Espiritismo, e por isso que é importante, né, onde o senhor fala das leis naturais, né, onde a gente vai fazer esse trabalho fazendo paralelos entre, né, a ciência e a religião, entre o Livro dos Espíritos sempre como base, né? Porque o papel de Jesus foi justamente dar o exemplo dessa reforma íntima. Ele não é modelo e guia, é modelo e guia do quê? Da reforma íntima, não é? Reforma íntima, é. Então, ajustando todos nós nas leis, Delmar, que a gente falou agora há pouco. Pois ajustando todos nós nas leis divinas que ele veio ensinar. Quando você estiver em sintonia com essas leis, você está
rumo ao caminho do céu. Você está apto a entrar no reino de Deus quando você estiver dentro dessas leis aqui. Mas para você, agora, de novo, né? Para você entrar em sintonia e se comportar dentro dessas leis, você precisa saber quem é você. Por isso que tem que dar exemplo prático, seu Almério, porque a gente não aprendeu isso na escola. A Fernanda nós quer falar. Nós esquecemos de nós. A Fernanda... a Fernanda. Demorou, hein, Fernanda? Demorou, Fernanda. Pessoal, eu estou aqui pensando, assim, por tamanha sintonia, de verdade, eu não sei, mas minha cabeça eu estou refletindo bastante. Por quê? A minha aula dessa semana, na faculdade, eu estou tendo psicologia jurídica, né? Soluções de conflito. E a minha aula foi tudo que vocês estão falando aqui hoje. Juro, gente. Tudo. Com todas as palavras que o seu Almério colocou, meu professor falou de uma outra forma, mas assim, a mesma coisa. E o que eu achei interessante? Porque um dos passos que o professor passou para a gente fala assim: antes de criticar alguém, faça primeiro uma autocrítica. Então, antes de julgar, de condenar, faça primeiro uma autoanálise, uma autoavaliação sua. E aí, um dos autores que ele usou, tem uma frase que fala assim: eis a natureza humana em ação, o culpado culpando todos, menos a si mesmo. E aí eu falei, gente do céu, e enquanto eu estava lendo, linkando com o que vocês estavam falando, eu encontrei também no Livro dos Espíritos, né? Tem uma pergunta que os espíritos falam assim: legal, a gente reconhece a sabedoria que tem entre conheça a ti mesmo, mas é aí que mora a dificuldade, em conhecer a si mesmo, né? E aí os espíritos perguntam, qual é o meio para a gente chegar a isso? E aí a resposta do Santo Agostinho, ele fala assim, olha, façam que nem eu fiz quando eu vivi na Terra, né? No final de cada dia, eu me interrogava a minha própria consciência e passava revisando o que eu havia feito e me perguntava a mim mesma o que tinha faltado, né, para mim cumprir o que eu precisava. Então, assim, eu falei, não, gente, acho que eu preciso levar essa reflexão, porque, assim, a faculdade de psicologia, a gente também fala sobre isso, sobre essa autoanálise, sobre, primeiro, esse lugar de você se auto-observar, se autoavaliar, se autoanalisar, né? E aí a gente está vendo, e como hoje nós estamos falando de aliança entre a ciência e a religião, eu acho que uma das propostas é essa também, né? Obrigada. Ô, Fernanda, você entendeu por que eu faço as pontes entre a psicologia e o espiritismo? Que a gente ouve na faculdade com uma linguagem, é um idioma que é tão parecido com o que a gente ouve no centro e os ensinamentos, né? Exato. Então, essa pergunta é a 919, que a Fernanda, quem quiser reler, que vale a pena, 919 do Livro dos Espíritos. Como o seu Almério falou, a gente vai estar sempre pautando, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e alternando os livros a cada semana. Que eu achei interessante que nessa análise que Santo Agostinho propõe toda noite, antes de dormir, que é o que ele fazia, repasse seu dia. E aí pronto, você repassando seu dia, você observa, eu executei alegremente minhas tarefas, eu silenciei diante de uma ofensa, enchi a boca d'água, bateu, levou, né? Como é que foi? Como é que foi a minha irritabilidade, a minha agressividade? Né? Como é que foi? E a minha paciência? Como é que foi hoje a minha paciência? E eu consegui ouvir o outro mais do que falar? Ou quando eu fui desabafar, o outro veio e desabafou para cima de mim? Como é que eu reagi? Né? E aí, eu falei mal de alguém para alguém? Eu julguei? Né? E aí, eu procurei o melhor das pessoas e me treinei não, vou olhar para o lado... Todo mundo tem um lado bom e um lado chato. Onde é que a gente vai pôr atenção? Então, chegou no fim do dia, onde é que eu pus minha atenção? E eu, da minha parte, já vou encerrando, seu Almério, ele ainda coloca aqui.
né? A história, né, de muito ajuda quem não atrapalha, né? Se você não atrapalhou ninguém que está trabalhando, deixou outro trabalhar em paz, mas ele encerra com alegrar-se com a alegria dos outros. Olha que coisa linda. Nós estamos juntos, diz Chico Xavier, caminhando para o mundo de regeneração. Então, a evolução espiritual de uma pessoa é alegria para todos nós, porque nós somos interdependentes uns dos outros. A conquista de alguém, a conquista pessoal é a nossa também. Olha que bonito. Então, eu, da minha parte, já vou começando aqui queria pegar essa fala da Fernanda, né, e agradecer muito, porque, olha que coisa boa, na faculdade, numa aula, ela disse que praticamente foram usadas as mesmas palavras. Ou professores dela estão em sintonia com a gente, ou a gente está em sintonia com eles, ou estamos todo mundo na mesma, né, Selmério? A gente levou a sintonia lá na escola, né? A gente não falou agora que quando você melhora, você se transforma, você transforma o outro. Então, a Fernanda, com o conhecimento que ela tem agora da doutrina, do espiritismo e tudo mais, né, levou para a faculdade um campo vibratório de uma outra natureza que na aula foi colocado esses pensamentos que nós estamos tratando aqui agora, não é? Aqui na aliança da ciência com a religião, no comecinho ele coloca assim, olha, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. E aí a gente quer colocar a ciência, né, somente olhando para o mundo material da matéria, das coisas brutas e tudo mais, e a gente não dá importância. O mundo material existe em função dessa lei que organiza, que modifica, que estabelece, dá ordem, pode, não pode e tudo mais. A lei física, a lei material, né? E a espiritual, o conhecimento, a sabedoria. O que eu vou fazer com isso agora? Foi o que nós falamos semana passada. O que nós vamos fazer agora com esse conhecimento que nós estamos querendo, estamos desenvolvendo agora? No dia de hoje, como que eu posso colocar isso agora? Conhecimento que a gente teve a semana passada das leis, aquele comentário todo que nós fizemos. O que isso vai alterar na minha vida? E por que, seu Homério, por que a ciência e a religião não se entenderam ainda? Porque cada uma ficou focada só no seu ponto de vista. Ficou achando que era a única verdade que valia a pena ser estudada, a única verdade que valia a pena acreditar. Então, infelizmente, até agora não se entenderam, mas faltava algo para preencher esse vazio ou fazer essa ponte, esse traço de união que aproximasse. E quem vai fazer isso? O Espiritismo tenta, né, Selmério? O Espiritismo tenta. O professor do Vladimir veio dar uma ajuda para nós, com as lições que ele trouxe, né, da ciência. Perfeito. Então, a gente está chegando aqui já no finalzinho do nosso encontro, faltam 3 minutos já, né, para a gente encerrar. Então, foi bastante Passou muito rápido hoje, seu Homério. Passou rápido. O que a gente vai tratar semana que vem? Alessandra? Pois é, vamos ver aqui juntos qual será o próximo tema para a semana que vem. E enquanto a gente vai pensando aí no tema da próxima semana, a gente sai com essa lição valiosa, preciosa da reforma íntima, e eu vou passando para a oração final, que a Hilda, né, Hilda, vai fazer para a gente. Então, a gente vai encerrando com a nossa prece final aqui. Que nós possamos agora nos conectar nesse encerramento no campo espiritual de Arautos. E vamos pedindo humildemente a essa equipe espiritual
que trabalha em nome de arautos que vão se aproximar junto ao nosso guardião, o nosso mentor, o nome que nós quisermos. E vamos sentindo que essa equipe amorosa vai nos envolvendo, envolvendo a nossa casa, os nossos familiares, vai transformando as energias, os pensamentos, as notícias, tudo que estiver em desarmonia vai sendo levado e transformado no sol. E assim vamos sentindo a nossa casa mais leve, uma atmosfera renovada. E agora cabe a nós, né? Cabe a nós manter esse campo espiritual leve, fraterno, bom. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Muito obrigada a cada um que se conectou aqui hoje. Semana que vem estaremos juntos.